Você conhece a história da mulher que ganhou a Batalha dos Sexos? Ela nasceu em 22 de novembro de 1943 em Long Beach, Califórnia. Hoje já está aposentada, mas enquanto ela estava ativa na sua vida profissional, ela ganhou mais de 12 Grand Slams, que é o torneio mais importante para os tenistas. Ela é considerada uma das maiores tenistas da história. Ela sempre lutou contra o sexismo na sociedade e no esporte. E uma das partidas mais relembradas de toda a história é a Batalha dos Sexos, que aconteceu em 1973, onde ela derrotou Bob Riggs, que era um dos maiores tenistas também na época. Eu estou falando de Billie Jean King. Para que a gente consiga entender de onde surgiu essa batalha dos sexos e por que ela é tão repercussora até hoje, a gente precisa entender um pouquinho como era naquela época esse negócio todo de mulheres no esporte e tudo mais. No auge do movimento feminista, ela sempre lutou para que todas as pessoas ganhassem o mesmo salário. E esse ex-tenista, que era o Bob Riggs, ele desafiou as mulheres. Na época ele já tinha uns 55 anos e ele já nem era tão bom assim mais, a época de fama dele já tinha passado, e ele desafiou as mulheres a ganharem dele numa partida, porque ele se achava superior e melhor do que elas. Na época, a Billie Jean aceitou o desafio, que mais tarde ela seria considerada a melhor jogadora do mundo. Mas na época ela aceitou o desafio dele, falando que ela conseguia vencer ele sim, provar sua força, e aí aconteceu a famosa Batalha dos Sexos. No comecinho dos anos 70, tudo aquilo que falavam sobre as mulheres, sobre os padrões da época, começou a ser questionado. E esse ex-tenista, que era o Bob Riggs, e outros homens como ele, começaram a se sentir ameaçados. Eles resistiam a essas mudanças, esses questionamentos com muita violência. Quando ele fez esse desafio, propondo que ele era superior às mulheres, principalmente no tênis, uma das mulheres que aceitou primeiramente o desafio dele foi uma australiana chamada Margaret Court, que no momento ela era a primeira do mundo, né, a melhor jogadora do mundo. Ela aceitou então esse desafio dele e, infelizmente, ela foi derrotada por 2-0, que acabou só reforçando toda essa masculinidade, essa superioridade masculina que o Bob Riggs e outros caras como ele tanto falavam. A Billie Jean, no esporte, ela era uma figura muito representativa, ela era uma figura tanto de tenista, né, tanto de uma atleta, como também para as mulheres. Então ela, além de ser um símbolo feminista, ela era um símbolo de jogadora. E em 1973, ela, com mais algumas outras mulheres tenistas, fundaram a Women's Tennis Association, que era uma associação de tênis só para meninas. Esse evento da Batalha dos Sexos gerou muita fama e muito dinheiro para a TV, porque naquela época era uma disputa mesmo entre homens e mulheres. As feministas, né, as mulheres que acreditavam que a Billie Jean era realmente boa e que ela era um símbolo de feminista, torciam muito para ela, e os homens, que eram totalmente contrários, torciam pro Bob. Então foi realmente uma guerra dos sexos mesmo, entre homens e mulheres. E por conta disso, a TV queria também ganhar dinheiro com isso e começou a promover muito essa batalha, esse torneio, né, esse jogo, fazendo divulgações, e fazia eles tirarem fotos juntos para promover o evento. E na verdade, um negócio que era para ser uma representatividade, para mostrar realmente a força das mulheres, acabou virando um circo. O jogo foi bastante tenso, porque a Billie Jean, ela tinha mais ou menos uns 23 anos nessa época, e o Bob tinha uns 55, então ela começou a fazer as estratégias dela para deixar ele cansado, porque sabia que ele era, né, um dos tenistas melhores do mundo na época dele, quando ele era mais jovem. Então ela sabia que realmente que ele era muito bom, mas por conta da idade dele, ele já não aguentava tanto como ela. Então ela começou a vencer ele pelo cansaço, e no final ela ganhou por 3-0. E de quebra ela ainda ganhou $100 mil, que era o prêmio do vencedor daquele jogo. Esse, inclusive, foi o maior público de tênis que existiu até 2010, com mais de 50 mil pessoas assistindo. Esportivamente, esse não foi nem de perto o maior título que ela ganhou no tênis, até porque ela se aposentou em 1983, de 129 títulos.
Porém, o que a gente consegue perceber desse torneio foi realmente como ela venceu o machismo e ajudou a quebrar várias barreiras com isso. Foi depois dessa vitória que ela teve nessa batalha dos sexos, a US Open começou a pagar igualmente o salário tanto para tenistas homens como mulheres. Além dessa história que ficou muito conhecida, ela foi também a primeira tenista a assumir a homossexualidade dela. Nessa época, como ela estava no auge da carreira dela, ela era uma figura muito pública. Então, tudo que ela fazia, tudo que ela falava era visto, né, por todo mundo. Nessa época, ela era casada com o Lawrence King, era o marido dela. Ela se dedicava demais na sua profissão de tenista, sempre defendia suas ideias e seus ideais. Ela lutava pela equivalência entre os homens e as mulheres no esporte, e ela, inclusive, fez com que outras mulheres seguissem ela, né, e apoiassem ela a fazer o mesmo. E em meio a essa luta toda, ela conheceu a Marilyn, que era a sua cabeleireira oficial, depois se tornou a sua confidente. Nessa época, ser homossexual era muito complicado, as pessoas não aceitavam, até hoje não aceitam, mas naquela época era muito pior, as pessoas não aceitavam muito esse negócio de homossexualidade, e inclusive ela que era uma pessoa pública, então ela na verdade estava com a Marilyn, mas ela não assumiu que ela realmente namorava com ela, estava com ela. Foi só em 1981, após ela ter se aposentado, né, de fato, saído aí da carreira oficial de tenista, que ela assumiu que ela gostava realmente de mulheres e ela foi a primeira atleta a se assumir de fato homossexual. Até hoje, ela é uma ativista, ela defende os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+. A história dela, inclusive, foi tão importante que em 2017 foi feito um filme falando sobre essa batalha dos sexos, como foi, de fato, tudo que aconteceu, com mais detalhes e, inclusive, conta a parte da homossexualidade dela. Quando ela tinha 12 anos, ela já jogava tênis numa escolinha, né, para crianças, e por ela ser mais pobre do que as outras alunas, né, da escolinha dela, a mãe dela não tinha dinheiro para comprar aqueles vestidinhos que tinha sainha, então ela usava uma calça, né, uns shorts, e quando eles foram tirar uma foto com todas as alunas, ela foi barrada por ela não usar saia. O primeiro grande torneio internacional que ela competiu foi com apenas 16 anos. Em 1971, ela se tornou a primeira mulher atleta a ganhar mais de $100 mil por ano. Em 1974, ela criou a Fundação do Esporte Feminino para promover acesso a todas as garotas ao esporte. Billie Jean mudou o mundo, colocando a sua coragem e força em uma raquete, e escreveu para sempre o seu nome na história do esporte e da luta por igualdade.